Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos treinamentos e a gente vai mudar um pouquinho o foco das nossas conversas. Nos últimos treinamentos nós conversamos a respeito de produtos, de grupos de produtos, de opções para os nossos clientes, para os nossos consumidores. Mas hoje eu queria falar com vocês a respeito de um assunto muito importante para as farmácias, que são os erros cometidos durante a nossa rotina, as nossas atividades. E a gente tem percebido, tanto nas visitas às empresas, nas nossas rotinas, nas conversas com os proprietários, os responsáveis, os farmacêuticos, um aumento muito grande no número de ocorrências de erros, de não conformidades, de falhas que vão impactar diretamente no nosso trabalho. Tá certo? E aí é importante a gente entender que cada vez que a gente fala em erros, nós estamos pensando em algo que vai causar prejuízo para as farmácias, tá certo? E esse prejuízo ele pode vir de duas formas diferentes, né? Eles podem, ocasionar prejuízos aos clientes que vão ficar insatisfeitos com o nosso trabalho, e cliente insatisfeito é aquele que tem a possibilidade de não mais retornar ao nosso estabelecimento, ou eles vão gerar o que a gente chama de retrabalho, ou seja, mesmo que a gente detecte o erro antes de entregar, desse produto chegar para o cliente, ele vai gerar um retrabalho e isso vai gerar um custo adicional, problemas com perdas, atrasos, uma série de situações. Então, independentemente se causou prejuízo ao cliente ou retrabalho, os dois casos eles vão levar a prejuízos para a farmácia, para a empresa de uma forma ou de outra. Isso vai aumentar os custos e vai trazer prejuízos, sejam financeiros, sejam de imagem, o que é que a gente está falando, tá bom? E aí, para a gente falar de erros, a gente precisa dar uma contextualizada, né? Por que nós estamos falando disso hoje, né? Então, é importante nós lembrarmos, quem já ouviu materiais anteriores, trabalha comigo há um bom tempo, eu sempre falo que os erros, eles são indesejáveis, mas eles acontecem. Ninguém é perfeito, nenhuma empresa é perfeita, todas têm suas dificuldades, cometem seus erros, e isso, quando dentro de um número aceitável, de um controle mínimo que a gente pode obter, isso é o que acontece, isso é a nossa realidade, tá certo? Só que esse ano a gente está tendo um número muito grande de erros. Os números de não conformidades, de falhas nos processos, de produtos errados, eles aumentaram demais. Tá? E por que isso está ocorrendo? É lógico que isso acaba tendo uma certa relação com a situação de pandemia e quarentena que nós passamos durante esse ano de 2020. E toda essa situação de pandemia, de quarentena, elas levaram a um aumento da ansiedade, do estresse das pessoas, dos nossos clientes, das pessoas que trabalham junto com a gente, urgência o tempo todo os clientes, todas as pessoas, todo mundo quer a resposta para ontem. Então é um nível de ansiedade, estresse e urgência muito grande. Tá certo? E aí, dentro desse contexto, dentro dessa situação, as farmácias, de uma maneira geral, e os seus colaboradores, que são quem executam as atividades, na ânsia de atender esse cliente mais ansioso, mais estressado, com maior urgência, e seja ele cliente que está comprando o produto, seja as pessoas que se relacionam, que trabalham com a gente, dúvidas de médico, de outros profissionais, de nutricionistas, tudo isso levou a um aumento desenfreado no número de erros, porque na verdade a gente começou a trabalhar muito no que a gente chama de automático. Ninguém para muito para pensar, tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para ontem, e essa ânsia em atender essa necessidade que a gente está tendo das pessoas, ela faz com que o número de erros aumente significativamente, e isso aumentou demais os riscos e os prejuízos da farmácia, tá bom? Agora, o que a gente precisa entender, Que nós temos um tempo decorrido, ou seja, nós estamos falando de quarentena, de pandemia, há praticamente 8 meses. Então, eu acho que não dá mais para a gente jogar na conta da quarentena e da pandemia, dessa situação de Covid, a conta desses erros que a gente está cometendo.
A gente culpar hoje a situação de quarentena e de pandemia por causa dos erros é uma questão que foge do bom senso. Porque se nós estamos há 8 meses trabalhando com essas situações, a gente tem que ter o mínimo de bom senso para entender que nós temos que aprender a lidar com essa situação. Se nós ainda não aprendemos a lidar com essa situação, passou da hora da gente aprender a lidar com essa situação. Essas questões de ansiedade, de estresse, de urgência dos clientes, não é mais novo. Se a gente for usar os jargões aí da atualidade, o novo normal já não é novo mais. Hoje em dia, como as coisas acontecem de uma forma muito rápida no mundo, de uma maneira geral, quando a gente fala em 8 meses dentro de uma empresa, é muito tempo. Então a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender que talvez aquilo que a gente vivia o ano passado, a gente não vai ter mais. Então, se nós não aprendermos a conviver com essas situações e diminuir o número desses erros, é provável, é possível que a gente não esteja daqui a 8 meses, daqui a um ano conversando mais, porque simplesmente a gente tem uma questão de sobrevivência, né? Seja de empresas, seja de colaboradores, ou seja, se a gente errar demais, nós estamos fora do mercado, simples assim. Quem mais erra sai do mercado, quem menos erra evolui, cresce e se desenvolve, tá certo? Então, para a gente poder diminuir esses erros, é muito importante a gente pensar em alguns pontos e dentro desses pontos a gente tomar o máximo de cuidado necessário com cada um desses itens, tá certo? Então, a primeira questão que nós temos nessa nossa nova relação com as pessoas e que tem provocado muito aumento de erros é a questão do tempo. Tá? O tempo de atendimento, o tempo para entrega, o tempo para resposta. Se todo mundo é ansioso, estressado e urgente, existe uma necessidade da gente agilizar os processos. Mas a gente precisa entender que agilidade é diferente de pressa. Se a gente for ágil, né? Ou seja, nós não podemos demorar 20 minutos para fazer um orçamento para uma pessoa a partir do momento que a gente começa esse orçamento. Se a gente demorar mais de 20 minutos, a gente está demorando. Agora, não tem condição também de eu fazer um orçamento, a menos que seja alguma coisa que eu já sei o preço de cabeça, alguma coisa que tenha preço pronto, né? Um tabelado, alguma coisa assim, não tem condição de eu fazer um orçamento em 3 segundos. Então, a gente precisa entender que o trabalho ele precisa ser ágil, a gente precisa otimizar o trabalho, mas correria não leva a nada, tá certo? Então, muito cuidado com pressa, com correria, com essa ânsia exagerada para atender o tempo das pessoas, que isso aumenta o erro, tá bom? Isso também não significa que nós vamos nos transformar numa empresa lenta, em pessoas lentas, tá certo? Mas é ter o tempo do tempo, ou seja, é fazer as coisas dentro daquela quantidade de minutos, de horas aceitáveis para aquela determinada atividade, tá bom? Uma outra coisa que é fundamental é a atenção. Atenção e foco na atividade que está sendo realizada. Todas as pessoas dentro da farmácia precisam estar atentas o tempo todo, focada o tempo todo naquela atividade. Não interessa a atividade que está sendo realizada. Se uma atividade for realizada de forma desatenta, sem foco, e ela levar a um erro por causa dessa falta de atenção, isso com certeza vai gerar algum prejuízo em algum momento, tá certo? Eu sempre digo que por mais insignificante que uma atividade possa parecer, ela é importante para a farmácia. Nenhuma atividade não necessária deve ser executada. Se a atividade está sendo executada é porque ela é importante, ela precisa ser bem feita, bem executada, com muita atenção, com foco naquilo que está sendo feito, tá certo? Procurar não ter desvios de atenção, assuntos paralelos, conversas fora de horário. Então, muito cuidado com isso, porque isso também eleva demais o número de erros que a gente está cometendo, tá certo?
Uma outra questão que tem provocado muitos erros e confusões dentro das farmácias, né, são as respostas a questionamentos. Questionamentos de clientes, de outros colaboradores, de outros profissionais, médicos, nutricionistas. Então, a gente criou um conceito, uma ideia, e eu não sei de onde isso vem, mas que a gente tem que ter resposta imediata para tudo. Nós não vamos ter resposta imediata para tudo. Eu tenho resposta imediata para aquilo que eu sei e tenho certeza do que eu estou falando. Cada vez que uma pessoa fizer uma pergunta para mim e eu não tenho certeza dessa resposta, ela não tem que ser imediata. Ou eu vou procurar auxílio de um outro colaborador que está ao meu lado para poder me auxiliar nessa resposta, ou essa resposta ela tem que ser dada depois. A partir do momento que a gente começa ter a necessidade de responder tudo prontamente, nós vamos responder coisas que é possível que a gente esteja errando na resposta ou que a gente esteja assumindo questões, assumindo prazos que a gente não tem condição de cumprir. Tá certo? Então, muito cuidado com todas as respostas imediatas. É lógico, se a pessoa pergunta para mim um preço de um produto, se eu não sei, eu tenho que perguntar, eu tenho que dar resposta para aquilo. Mas as pessoas hoje elas perguntam, por exemplo, se o produto faz mal com pepino. E a gente não vai ter resposta para tudo isso. Então a gente precisa ter o bom senso de saber o que é urgente a resposta e o que ela pode esperar um pouquinho mais. O que eu sei responder para as pessoas, o que eu preciso buscar auxílio, seja com os meus colegas, seja com meus superiores, ou seja até fora da empresa, tá certo? Toda vez que a gente tenta responder sem ter certeza do que a gente está falando, provavelmente nós vamos cometer erros, tá bom? Um outro ponto importante é a questão da organização. A organização é básica, né, nesse contexto. Um setor desorganizado, um arquivo desorganizado, um armazenamento de produtos desorganizado, um arquivo de documentos desorganizados, ele vai levar a erros. Ele vai levar a atraso leva a correria leva a coisas feitas fora do tempo, e aí isso vai levar a um aumento significativo nos nossos erros. Então a gente precisa ser organizado. A sua mesa tem que estar organizada, a sua bancada tem que estar organizada, a sua sala, o seu laboratório, a sua área de atendimento, aonde você estiver, aquilo tem que estar organizado. E isso a gente vai distribuindo por toda a empresa, porque daí a gente ganha, a gente otimiza tempo, a gente diminui erros, a gente facilita uma série de situações, tá certo? E inclusive a organização das áreas não essenciais para o nosso trabalho, né? Ou seja, as áreas de uso comum. A gente pode estar falando de sanitários, está falando de cozinha, a gente está falando de todas essas áreas, de corredores. Então, qualquer local desorganizado vai levar a um aumento significativo no número de erros. A gente precisa organizar o nosso ambiente de trabalho. Organização depende da pessoa que está trabalhando naquele local. Tá certo? Não adianta a gente achar que nós vamos ficar criando 1 milhão de regras dentro da empresa. Quem tem uma mesa para trabalhar precisa manter a sua mesa organizada. Quem trabalha num laboratório precisa manter o laboratório, a bancada, as gavetas todas organizadas, tá certo? Isso é função de cada um. Então, organização é fundamental para a gente evitar erros, tá certo? Uma outra questão é aquilo que a gente chama de relacionamento interno, ou seja, o nosso relacionamento entre nós, colaboradores de uma determinada empresa. Cada vez que a gente tem problemas de relacionamento, a gente para de conversar. E quando a gente para de conversar, a gente não se comunica. E quando a gente não se comunica, as informações não são bem transmitidas. E se as informações não são bem transmitidas, a gente vai, na verdade, aumentar o número de erros, porque a informação não passou de um setor para o outro. Todo mundo que trabalha nas farmácias de manipulação sabe que todo o nosso trabalho ele passa por várias etapas, né? Ele começa no atendimento, ele vai para uma área de CPD, onde é feitos os lançamentos, as confirmações, emissão de ficha, de rótulos, depois ele vai para os laboratórios onde ele é manipulado, depois ele vai para uma área onde ele é conferido, depois ele volta para o atendimento para ser entregue, às vezes a entrega a domicílio ainda passa por um entregador. Então, se a comunicação não for boa entre todos os envolvidos, nós vamos ter erros, tá certo? Então, a gente tem que trabalhar também essa questão
questão do nosso relacionamento interno, tá? Já basta os problemas, as dificuldades que a gente tem com os nossos clientes. Se a gente ficar criando picuinhas, problemas com os nossos relacionamentos, nós vamos ter erros um atrás do outro, simplesmente por falha na nossa comunicação, tá certo? E já puxando um gancho, né, dessa ideia de que tudo vem interligado, que vai passando de setores para setores, a gente tem aquilo que a gente chama de revisão e de conferência. Se eu estou pegando um serviço que veio de outra área, por exemplo, alguém fez uma venda lá na área de atendimento, isso foi para alguém que fez a impressão da ficha e essa ficha foi para o laboratório. Ou seja, só nesse processo aí, o mesmo pedido passou por no mínimo 3 pessoas. E se passou por 3 pessoas e essas pessoas estão trabalhando no dia a dia, não é possível que um lançamento errado no atendimento, dependendo, por exemplo, de um erro de dosagem, não possa ser detectado nas áreas seguintes. Então, a gente tem que revisar e conferir tudo aquilo que a gente está fazendo, seja para conferir um erro nosso ou até um erro do colega que foi feito numa etapa anterior ao nosso. Nós temos, se a gente voltar na ideia do foco e atenção no que nós estamos fazendo, a gente consegue pegar vários erros que vão diminuir os prejuízos causados por aquele erro. Quanto antes a gente detecta um erro, mais fácil e mais barato a sua correção. Então todos têm que estar ligados com isso, né? Todos têm que estar com muita atenção. E sempre que surgir na minha área, na minha atividade, algo que eu ache que aquilo fugiu do normal ou eu tenho uma dúvida se aquilo está correto, é lógico que aquilo tem que chamar atenção para que a gente converse com alguém, verifique com alguém, tome uma atitude no sentido de eu estou entendendo errado, isso aqui realmente é uma formulação diferente ou houve um erro. Se a gente não fizer isso, a gente parece que nós não trabalhamos como uma farmácia, a gente trabalha como setores separados, independentes um do outro, quando isso não é verdade. Todos nós trabalhamos na mesma empresa e a gente precisa participar, né, e auxiliar na correção desses erros, tá certo? Então, para finalizar, né, eu queria então chamar a atenção para a gente prestar muita atenção nesses itens que a gente discutiu, entender que todos esses erros que a gente pode ter na farmácia e que aumentaram significativamente, eles vão causar de alguma forma prejuízos materiais e financeiros para a empresa, alguns maiores, outros menores, alguns prejuízos muito grandes por produtos que custam caro, por equipamentos que quebram, uma série de situações, e isso vai levar tanto a prejuízo material quanto financeiro, tá? Mas por maior que sejam esses erros, normalmente eles são absorvidos pelas empresas. Apesar de ninguém gostar dos erros, eles são absorvidos. Mas a pergunta que fica, que a gente tem que parar para pensar e que a gente tem que tomar muito cuidado mas e se o erro for um dano à saúde do nosso consumidor? Porque a gente não pode pensar no erro só como algo material e financeiro. Se for um erro que nós não detectamos dentro da farmácia, um produto trocado, um produto numa dosagem absurdamente errada, isso vai provocar danos à saúde do consumidor que vai fazer o uso daquele produto, tá? E se o dano for grave? A gente começa a evoluir para uma situação onde às vezes o nosso prejuízo financeiro é o menos importante, é o mais fácil da gente resolver, apesar da gente não querer. Então, é muito importante todos estarem focados na diminuição dos erros, porque se nós não conseguirmos isso, nós vamos ter sérios problemas com a manutenção dos nossos clientes, das nossas farmácias, das nossas empresas, tá bom? Então, vamos focar todos na diminuição dos erros. Vamos entender que não dá mais para colocar isso na conta da pandemia, da quarentena e do Covid. Nós precisamos nos adaptar rapidamente a essa nova realidade, a esse novo perfil de cliente. Um cliente ansioso, estressado, com urgência o tempo todo, tá certo? Vamos caprichar, vamos melhorar, vamos diminuir os erros, tá bom? Um abraço, boa sorte a todos.